TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 28 de abril. E nesta edição, Prefeitura de Petrópolis sanciona a lei que doa terreno para a Delegacia de Atendimento à Mulher, porém veta prazos e condições. CONDEP terá que apresentar em juízo contratos e débitos. Entrega de kits da Corrida do Trabalhador em Petrópolis tem novas datas e horários. E o diálogo com o objetivo de destacar o desenvolvimento do jogo Combates de Rua. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Peterson e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta terça-feira. E olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis sancionou a lei que autoriza a doação de um terreno ao governo do estado para a construção da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Petrópolis, a DEAM, mas vetou trechos que estabeleciam prazos e condições para a instalação da unidade. A decisão gerou críticas e reforçou a cobrança por respostas diante do avanço dos casos de violência na cidade. Segundo o Executivo, os artigos vetados impunham obrigações ao governo do Estado, o que configuraria vício de iniciativa e inconstitucionalidade, já que o município não pode legislar sobre outro ente federativo. Ainda assim, a Prefeitura de Petrópolis afirmou que segue em tratativas e realizando visitas técnicas para definição do local. O tema ganhou força após dados preocupantes mostrarem que Petrópolis aparece como o quarto município no estado com os maiores índices de violência contra a mulher e o 10º em casos de feminicídio. Só em 2025 foram mais de 8.000 violações registradas. Em 2026, até março, já são dezenas de denúncias e quase 200 casos de violações de direitos. A cobrança por uma delegacia especializada não é recente. Desde 2022, quando uma lei estadual autorizou a criação da DEAN na cidade, movimentos sociais e órgãos públicos pressionam pela implantação. Mesmo assim, o projeto ainda não saiu do papel. Seria muito importante, né, em termos de acolhimento, né, porque no momento desse de agressão, a mulher ela já tem aquele trauma de ver uma figura masculina. Então, ela tendo uma policial mulher para atender ela, o trauma dela, eu acredito, né, que tende a diminuir naquele momento que ela precisa fazer aquela denúncia, né? Eu acredito que é uma medida fundamental para que nós, mulheres, nos sintamos de fato acolhidas em nossas especificidades, porque o tipo de violência que acontece com as mulheres, ele tem uma natureza estrutural. Diante da demora, a Defensoria Pública acionou a Justiça, que determinou a instalação da DEAN até o mês de agosto de 2026, com funcionamento 24 horas. O Estado também precisa apresentar um plano detalhado com um cronograma sob pena de multa diária. Enquanto isso, especialistas alertam que a maioria dos casos de violência acontece dentro de casa, o que torna ainda mais urgente a criação de uma estrutura especializada de atendimento às vítimas. E ainda sobre essa reportagem, a nossa equipe segue aguardando o posicionamento do Estado, que chegou a informar que já está em tratativas com o município de Petrópolis sobre este assunto. E falando em tópicos que estão envolvendo a Justiça, a situação da limpeza urbana em Petrópolis voltou ao tribunal nesta segunda-feira. Após denúncias de lixo acumulado e infestação de ratos nos bairros, o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil, determinou que a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, apresente todos os documentos sobre o serviço de coleta, incluindo uma lista detalhada de dívidas e os relatórios de fiscalização. Para entender mais sobre o que foi dito nessa audiência pública realizada ontem, nós estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai trazer justamente essas informações. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta um pouco para a gente sobre o que foi debatido nessa audiência e, é claro, sobre essa situação da CONDEP aqui em Petrópolis.
Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, a gente sabe que essa situação da Condep, a situação do lixo, né, e do descarte de resíduos aqui na cidade de Petrópolis, já virou novela, né? Inúmeras denúncias, inclusive a gente recebe aqui na TV Correio da Manhã, e, enfim, outras situações que a gente vê aqui na cidade de Petrópolis. Mas, enfim, durante essa audiência realizada ontem na Quarta Vara Civil de Petrópolis, foram apresentadas diversas situações em relação aos contratos. Por exemplo, estão vencendo os contratos de locação de caminhões com a empresa Solid Ambiental e o Transbordo, que é o local onde o lixo é colocado temporariamente antes de seguir para o destino final, com a empresa PDCA. Então, há o vencimento desses contratos. Em vigor somente até julho deste ano, ao contrato da destinação final do lixo com a empresa Força Ambiental. A gente sabe que a Condep, a parte, né, dos serviços da Condep, são terceirizados, né? Por exemplo, a questão alocação de caminhões. Então, é sempre uma empresa que fornece esses materiais para a Condep para realizar o serviço aqui na cidade de Petrópolis, né? E o serviço da Condep ele é realizado por etapas. Então, existe a empresa que fornece o caminhão, né, no caso, a empresa que recebe, né, o lixo temporariamente antes da destinação final, como eu falei. Enfim, segundo a promotora do Ministério Público, né, Zilda Januzzi, essa divisão dificulta o controle por parte da companhia e por parte até da justiça, né? Então, existe essa dificuldade no entendimento por conta dessa grande divisão de serviços aí da Condep. Enfim, além disso, as empresas que prestam serviço alegam que não recebem da Prefeitura de Petrópolis há mais de 6 meses. E essas dívidas, né, somam quase 2 milhões de reais. Então, além do vencimento dos contratos, a dificuldade no entendimento do serviço que é realizado por etapas. As empresas que prestam serviços têm uma dívida, a Prefeitura tem uma dívida enorme com essas empresas aí de cerca de 2 milhões de reais, e elas não recebem há mais de 6 meses, segundo essas informações apresentadas na audiência realizada ontem na Quarta Vara. Enfim, o Ministério Público também destacou que o problema não é novo e piora sempre em períodos de chuva, né? A gente sabe que aqui em Petrópolis, a maior parte dos serviços, infelizmente, sempre piora em períodos de chuva. Enfim, a gente sabe que é uma cidade que é propícia a essas situações de alagamentos, enfim. Então, de uma forma geral, né, tudo aqui na cidade de Petrópolis, infelizmente, acaba piorando em situações de chuva e principalmente aí a situação da coleta. A gente sabe que o lixo às vezes é carregado pela força da água em situações de alagamentos. Enfim, outro ponto ressaltado aí pela promotoria do Ministério Público, né, é que a coleta seletiva também não avança por não ter uma fiscalização. E a crise financeira da Condep atingiu até os lanches dos trabalhadores, né, que atuam na Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis. E esses lanches, né, também são terceirizados, né? Então, são fornecidos por uma outra empresa e esses contratos, né, esse contrato firmado com essa empresa que fornece o lanche para os trabalhadores já foram ultrapassados, né? Enfim, a Fundação Educandário Princesa Isabel, que fornece o café com leite e pão para os garis, está sem receber há 4 meses. Então, é mais um serviço aí da Condep que está com contrato sem receber. As empresas estão sem receber, né? Como eu falei, a questão é o caminhão, né, o serviço do caminhão de coleta, são os locais, né, que recebem o lixo e agora até o lanche dos trabalhadores. De acordo, né, com as informações divulgadas ontem, essa dívida com essa empresa que fornece esses lanches para os garis já passa de R$500 mil, o que obrigou a Fundação a reduzir a entrega de kits. São cerca de 40 mil kits por mês, com custo de aproximadamente R$220 mil. O diretor dessa fundação, né, dessa empresa que fornece a alimentação, Roberto Vicente, ressaltou que a parceria já dura 15 anos, mas nunca esteve tão ameaçada. Então a gente consegue perceber que a situação da Condep é bem complicada aqui na cidade de Petrópolis, são contratos vencidos, empresas, prestadoras de serviços para a Condep, né, que fazem a terceirização de serviço, né, com problemas de dívidas, com uma dívida de mais de R$2 milhões, né, em alguns serviços, e essa dívida aí de R$500 mil em relação ao lanche dos trabalhadores.
Mas em relação à Condep, Hugo, é isso e volto com você. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações. É claro, é mais um tópico aqui do município de Petrópolis que está numa situação muito complicada. A gente tem crise no transporte público, tem crise na coleta dos resíduos da cidade. Então, realmente, o nosso município vive um momento muito difícil. E, é claro, a gente segue noticiando todas as situações que envolvem todos esses setores da cidade de Petrópolis. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e também, é claro, pela sua participação em mais esse Correio Petropolitano Debate. Olha só, gente, agora trocando um pouco de assunto, nós vamos falar de quem está em busca de oportunidade de trabalho. Isso porque o município de Petrópolis tem 67 vagas, 67 vagas disponíveis no serviço do balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis. Olha só. As oportunidades estão disponíveis até quinta-feira, dia 30 de abril. Os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos pelo site da Prefeitura em petropolis.rj.gov.br. Entre as vagas disponíveis, 10 não exigem experiência, como atendente de balcão, auxiliar de saúde bucal, operador de caixa, técnico de informática e vendedor. Há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o ensino superior, em áreas como comércio, serviços e indústria. Os interessados encontram todas as vagas no nosso site em correiopetropolitano.com.br. E como nós estamos falando de oportunidades, as mulheres que buscam vagas de emprego no mercado de trabalho de Petrópolis terão um importante apoio hoje, nesta terça-feira, aqui no centro da cidade. Uma ação promovida pela Secretaria de Direitos e Políticas para as Mulheres, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai oferecer cadastros de currículos e orientação profissional. A iniciativa vai começar daqui a pouquinho, a partir das 2 horas da tarde, aqui na Casa do Trabalhador, que fica localizada no terminal rodoviário do centro da cidade. A proposta é ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho e também fortalecer oportunidades de empregabilidade aqui no município. De acordo com o prefeito Ingo Rames, a Prefeitura tem investido em ações para ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho com iniciativas como essa, que geram oportunidades e autonomia, além de aproximar esse público de ferramentas disponíveis na cidade. Durante a atividade, as mulheres poderão realizar o cadastro do currículo, receber orientações e obter informações sobre oportunidades de emprego. De acordo com a secretária de Direitos e Políticas para as Mulheres, Rosângela Stumpf, o objetivo é facilitar o acesso ao mercado de trabalho, oferecendo suporte desde a organização do currículo até o encaminhamento para vagas, já que muitas vezes o primeiro passo é o mais difícil. Vale lembrar que a ação acontece aqui no balcão de empregos da Casa do Trabalhador da Prefeitura, localizada ali no terminal rodoviário do centro, e é um espaço que oferece orientação profissional, apoio na elaboração de currículos e encaminhamento para vagas disponíveis no município. E como a gente viu, daqui a pouquinho essa ação fica disponível aqui na rodoviária e também, como nós vimos há pouco, nós temos 67 oportunidades de trabalho válidas para essa semana. Então, a gente vai ter esse trabalho especial realizado para as mulheres em parceria com a Casa do Trabalhador e também o serviço do balcão de empregos, que não é aberto apenas para as mulheres, mas para toda a população. E aproveitando que a gente está falando desses tópicos que envolvem a economia de maneira direta ou indireta, a Prefeitura de Petrópolis publicou um vídeo nas redes sociais explicando o serviço do Imposto Solidário, que está presente na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de toda a população. Um tópico que, inclusive, nós já trouxemos aqui no debate em uma matéria sobre os canarinhos de Petrópolis, mas que também é válido para toda a cidade. Nós vamos entender um pouco mais entendendo esse vídeo. Olha só. Quando você faz a sua declaração do imposto de renda, o imposto que você paga vai para a União. Parte desse dinheiro pode até voltar para a sua cidade, mas depende que o governo federal faça essa destinação. Mas você sabia que você pode garantir na sua declaração de imposto de renda que esse dinheiro fique aqui na cidade? É só selecionar a opção Doações diretamente na declaração, escolher o fundo, marcar Petrópolis e informar o valor. O sistema gera um boleto DARF que deve ser pago até a data final da entrega da declaração, e esse valor é deduzido do que você pagaria de imposto. Desta forma, você garante que o dinheiro do seu imposto vá direto para Petrópolis.
E esse dinheiro vai ser investido em fundos que ajudam crianças, adolescentes e idosos. E com essas informações passadas, nós vamos para a nossa última informação do programa de hoje, mais especificamente a última informação petropolitana. Essa informação, inclusive, é uma pequena correção, vamos dizer assim, de algo que nós trouxemos ontem. Porque a Prefeitura de Petrópolis informou que o cronograma de entregas dos kits da Corrida do Trabalhador foi alterado após um atraso na logística do fornecedor. A retirada, que começaria hoje, na terça-feira, foi reprogramada para garantir mais organização para os inscritos. A nova entrega dos kits da Corrida do Trabalhador começa na quarta-feira, dia 29 de abril, das 3 horas da tarde até as 8 horas da noite. Já na quinta-feira, dia 30, o atendimento será das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde no Centro de Cultura Raul de Leone, que fica localizado no centro da cidade. Em razão de um atraso por parte do fornecedor da camisa, tivemos que fazer uma alteração das datas. Para retirar o material, o atleta deve levar um sachê ou uma lata de leite em pó, que será destinado a entidades sociais de Petrópolis. Caso não possa comparecer, a retirada pode ser feita por terceiros, desde que apresentem autorização e documentos do inscrito. Quero reforçar que essa mudança é apenas na entrega dos kits. Todo o restante do planejamento da nossa Corrida do Trabalhador segue mantido e que nenhum atleta, corredor inscrito, será prejudicado. A Corrida do Trabalhador acontece no dia 1º de maio, com largada às 7h30 da manhã, na rua Alfredo Pachá, em frente ao Palácio de Cristal. O percurso passa por ruas do Centro Histórico, reunindo diversos atletas, e termina também em frente ao Palácio. E com essas informações, como eu já havia adiantado, nós encerramos o nosso primeiro bloco e vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas.
que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, hoje é terça-feira e, é claro, a gente quer saber como é que vai ser o tempo no dia de amanhã. Principalmente levando em consideração que a gente já está na reta final desse mês de abril, já que a gente quer saber como é que vão ser esses últimos dias do mês. E justamente para ter essas informações, nós estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai contar para a gente. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Conta para a gente, como é que fica o tempo amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, eu já adianto aqui que temos para amanhã, temos previsão de chuva apenas para uma cidade da nossa região de cobertura. Agora o nosso mês de abril já está terminando, a gente está passando por uma semana em que as temperaturas estão bem mais quentes, principalmente nas cidades aqui da região serrana. Mas olha, em Nova Friburgo, a quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a quarta-feira vai ser de sol com aumento de nuvens ainda pela manhã. Como eu adiantei, essa é a única cidade da nossa região que tem previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto e as temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis, o dia vai seguir essa mesma tendência de Nova Friburgo. A quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, o céu já fica com poucas nuvens e os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. Agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, mas com períodos em que as nuvens aumentam. À noite, diminui e ficam com poucas nuvens. E as temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 29 graus. E como de costume, para finalizar a nossa previsão, em Três Rios, a quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens à tarde e à noite a nebulosidade diminui. Os termômetros podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Então, Toledo, a gente realmente pode observar que essas temperaturas continuam um tanto elevadas, assim como foi registrado na previsão do tempo para hoje, para terça-feira, mas a gente tem uma diferença. Ontem nós tínhamos a previsão do tempo de chuva apenas aqui na região serrana para Petrópolis e para Nova Friburgo. Teresópolis estava na situação um pouco mais tranquila. E hoje o jogo virou completamente. Nova Friburgo e Petrópolis não tem previsão de chuva e a cidade de Teresópolis tem justamente essa previsão de precipitação. Então, só esse pequeno detalhe. É claro, não é aquela chuva muito forte, apenas a famosa pancada de chuva, aquela chuva rápida que a gente costuma perceber aqui nesse período do ano. Mas a gente já tem esse registro e essa pequena alteração. Com chuva, porém, só em Teresópolis e também com as temperaturas mais elevadas. Essa é a nossa tendência aqui para quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Toledo, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo.
E olha só, gente, num assunto que também é relacionado a toda essa questão climática, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou na semana passada que a bandeira tarifada em maio, será amarela, o que representa um acréscimo nas contas de luz para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. Vamos entender mais. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a mudança está relacionada à redução das chuvas na transição do período chuvoso para o período seco, o que diminui a geração de energia nas hidrelétricas e exige o acionamento de usinas termoelétricas que têm custo mais elevado. Com isso, os consumidores passam a pagar um valor adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Desde janeiro, a bandeira tarifária estava verde, sem cobrança extra, devido às condições favoráveis de geração e ao bom nível dos reservatórios. Criada em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias indica os custos variáveis da produção de energia no Brasil. As cores funcionam como um sinal para o consumidor sobre o custo da geração. Quando a bandeira é verde, não há acréscimo. Já nas bandeiras amarela e vermelha, a cobrança a cada 100 kWh consumidos. No caso da bandeira vermelha, o patamar tem um acréscimo de R$ 4,46, enquanto o patamar 2 chega a R$ 7,87. E agora, partindo para a saúde, o Ministério da Saúde liberou R$ 1,2 bilhão para obras em todo o Brasil. Este é o maior montante já transferido em uma única ação pelo novo PAC Saúde e vai beneficiar 11 milhões de brasileiros com a expansão da assistência. Ao todo, foram emitidas 541 ordens de serviço em 505 municípios, contemplando unidades básicas de saúde, UBSs, centros de atenção psicossocial, CAPS, e centros especializados em reabilitação, o CER. Com esse novo marco, o novo PAC Saúde chegará a 85% de obras em execução ou concluídas, equivalente a mais de 2.800 empreitadas. São construções de novas policlínicas, maternidades, UBS indígenas, entre outras. A expansão da oferta de serviços faz com que o cuidado especializado alcance regiões mais remotas e necessitadas do país. Uma das frentes do programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa do Ministério da Saúde está voltada à ampliação do acesso da população a consultas, exames e cirurgias para reduzir as filas e tempo de espera, especialmente em regiões com vazios assistenciais, por meio de estratégias como unidades móveis de saúde, mutirões e reforço da rede de atendimento. Além de melhorar o próprio atendimento em saúde, a iniciativa estimula a economia local com a geração de emprego e renda, fortalecendo a infraestrutura econômica e social do país. O pagamento foi realizado de forma integral, por meio de transferências fundo a fundo, de conforme portaria. A liberação está vinculada à emissão da ordem de serviço, reforçando o compromisso com a execução imediata das obras e maior agilidade na entrega dos resultados. E falando em saúde, a semana de vacinações nas escolas tem a meta de imunizar 27 milhões de estudantes de escolas públicas até a quinta-feira, dia 30. A campanha, que começou na última sexta-feira, visa atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 9 meses a 15 anos de idade, com oferta de 6 tipos de imunizantes. As vacinas ofertadas são HPV, febre amarela, tríplice viral, tríplice bacteriana, meningocócica ACWY e Covid-19. A estratégia também inclui a vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos que ainda não se imunizaram. A vacinação é realizada por profissionais de saúde diante da autorização dos pais ou responsáveis. A ação integra o programa Saúde na Escola, uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação. O governo também reforça o uso da caderneta digital de vacinação da criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital. Lançada em abril de 2025, a ferramenta já soma mais de 3.300.000 acessos e permite acompanhar o histórico de vacinas e consultar as próximas doses. Agora, o aplicativo tem uma nova funcionalidade e passou a enviar lembretes automáticos para pais, mães e responsáveis de acordo com a idade das crianças, incentivando a atualização da caderneta. Em comunicado, o Ministério da Saúde destacou a reversão da queda histórica nas coberturas vacinais registrada nos anos anteriores, agravada pelos impactos da pandemia de Covid-19. De acordo com a pasta, em 2025, todas as vacinas do calendário infantil apresentaram um aumento na cobertura em relação a 2022.
A tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, chegou a 92,96% de cobertura. A vacinação contra o HPV, que previne o câncer de colo de útero, também avançou. A cobertura chegou a 86,11% entre meninas de 9 a 14 anos e a 74,46% entre os meninos. No caso da meningite, a cobertura da vacina meningocócica ACWY passou para 67,75% em 2025. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo, mas fica por aqui, porque ainda temos a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem.
Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital, mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com o Jadir Vale, que veio conversar com a gente sobre o jogo Combate de Rua e também alguns eventos em que ele está sendo veiculado e também que o jogo e o próprio Jadir vem participando. Boa tarde, Jadir. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Hugo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para apresentar e compartilhar informações sobre o andamento da execução do projeto do Combate de Rua. É sempre um prazer também te receber aqui no programa. É sempre bem interessante a gente falar sobre esse mundo dos games, né? Um mundo que é tão importante para a nossa indústria cultural, nossa indústria do entretenimento. E, é claro, a gente tem que valorizar também o que é próximo da gente, que é o Valeverso, né? A gente está falando um pouco sobre o Valeverso, Petropolitano Valeverso. Inclusive, já estou adiantando aqui falando do Valeverso. E, para quem não te conhece, quem não pôde acompanhar algumas das vezes que você veio aqui no programa, queria que você apresentasse tanto você como desenvolvedor e também a sua ideia do Valeverso. Então, muito bem. Eu sou Jadir Vale, eu sou petropolitano, nascido e criado aqui na cidade de Petrópolis. Eu sou o dono do estúdio Valeverso e eu sou desenvolvedor de jogos independentes e também quadrinista independente. Eu comecei a minha carreira com quadrinhos, eu lancei de 2015 até 2020 as séries Hopeless Live, Rotten Love, Mestre de Combate, todas em formato quadrinho, estilo mangá. E aí de 2021 para cá eu comecei a trabalhar na mídia de jogos eletrônicos, onde eu comecei a desenvolver o projeto do Combate de Rua, que é um jogo de luta baseado em clássicos dos anos 90, como Street Fighter, The King of Fighters, só que com a pegada de trazer brasilidade para aquilo que a gente já gostava. Então eu acabei trazendo um estilo de jogo conhecido, que as pessoas gostam, e trouxe os ambientes aqui da cidade, mas não somente pontos turísticos, mas lugares comuns, ruas, ponto final de bairro, tudo para trazer aquilo que nós vemos, porque a gente consome muita obra estrangeira e eles fazem exatamente isso, coloca o centro de uma cidade, o pátio de uma quadra, de uma escola de tal lugar, o ponto lá de um shopping. Por que a gente não fazer isso com as nossas obras, né? Então, foi daí que surgiu a ideia de colocar a cidade de Petrópolis como cenário do combate de rua. E é justamente, você falou sobre brasilidade e também é mais ainda sobre Petrópolis, mais do que sobre o Brasil, é sobre aqui o município de Petrópolis, com pontos icônicos da cidade e icônicos principalmente, como você disse, do dia a dia real da população. Não necessariamente só o cartão postal, mas também aquelas coisas que são realmente presentes nas pessoas que vivem aqui em Petrópolis. Sim. E Jadir, é claro, todas as vezes que você vem aqui, a gente fala sobre um tópico muito importante, que é justamente a etapa do desenvolvimento do jogo em que ele se encontra. Queria que você justamente atualizasse atualizasse o nosso público sobre essa questão, sobre em que ponto que estamos nesse jogo. Então, a gente está no começo da etapa final de tudo mesmo. Nós estamos com todos os personagens prontos, animados e programados. E todos os personagens menos um estão totalmente dublados, só falta um personagem para ser dublado. E agora o foco do estúdio, que é eu e minha esposa, Carol Moreira, que está assistindo a entrevista, então um beijo para você, amor, você me ajuda muito, é que
a gente está focando no balanceamento dos personagens, principalmente nos chefes, que a gente não quer deixar impossível demais e nem fácil demais. Então a gente está fazendo esse balanceamento dos chefes, revisando o balanceamento de todos os personagens, porque sempre que a gente coloca um personagem novo, a gente tem que balancear o elenco, ver se está tudo funcionando, para não ter aquele lance de as pessoas só jogam com um personagem porque esse aqui tá forte demais e aquele dali é o mais fraco, essas coisas assim. Então a gente está tentando deixar o mais nivelado possível, e além dessa parte técnica de programação, que é o nivelamento, a gente também está fazendo o modo história. O modo história agora é o nosso total foco também, porque como a gente está desenvolvendo um jogo independente, que ele vai ter recursos online, mas o nosso foco é o offline, é aquela pessoa que é casual, que gosta de jogar o jogo de luta. A gente também quer agregar com os competitivos, mas a gente também quer trazer aquele pessoal que é casual, que joga pela história, que quer conhecer os personagens. Então a gente está fazendo um modo história super caprichado e a gente está trabalhando nele. Então eu garanto que vai ter novidades, inclusive uma mini sessão de beat up no capítulo 2, para vocês verem, e coisa do tipo. Mas o jogo está muito avançado, a gente está realmente nas etapas finais de produção. É mais aquele refino, aquele ponto técnico para ter um jogo fluido, ter um bom jogo, um bom produto final. Muitas vezes, inclusive, a indústria acaba apressando essa parte e ela é uma das partes mais importantes do desenvolvimento. É claro, o ponto do modo história, ali já é um parêntese um pouco diferente, mas essa questão do balanceamento, toda essa questão desse refino final é importantíssimo para a pessoa que vai ter esse jogo futuramente, que vai aproveitar desse jogo, possa aproveitar da melhor maneira possível, possa realmente utilizar, como você disse, todos os personagens, ser mais uma escolha e não aquela obrigação velada, não é mesmo? Sim, exatamente. A gente queria muito poder fazer aquele lance que, tipo assim, o que pega num jogo de luta normalmente é o carisma do personagem. E é muito triste quando você se apaixona à primeira vista por um personagem e quando você pega pra jogar com ele, não gostou tanto de jogar porque achou muito fraco, essas coisas assim. Obviamente isso sempre acontece, que às vezes a jogabilidade dele não é do seu estilo, não é do seu agrado, mas é sempre bom deixar todos os personagens com a mesma chance. Isso variando mesmo do jeito que a pessoa gosta de jogar. Se a pessoa gosta de jogar mais agressivamente, se gosta de jogar mais defensivamente. Então a gente quer deixar todo mundo com as chances iguais para a pessoa se apaixonar por aquele personagem, não só pela aparência, mas também pela gameplay. Perfeito, Jadir. E também, já com esses pontos atualizados, já com essas informações passadas para o nosso público, eu acho que é importante a gente falar agora sobre o outro ponto que também está envolvendo o desenvolvimento de jogo, mas mais de um acompanhamento dessas pessoas que já estão no mundo dos jogos, que é a participação sua e também do combate de rua em alguns eventos. Mais especificamente, o Rio Retro Games, que aconteceu recentemente, não é mesmo? Exatamente. Eu gostaria de mais uma vez agradecer aqui a organização da Rio Retro Games por dar essa oportunidade para a gente estar expondo o combate de rua, divulgando e podendo ter esse contato com o público. O evento foi super positivo porque todos os eventos que abrem espaço para desenvolvedores indies têm que ser apreciados. Infelizmente a gente não conseguiu participar dos 2 dias do evento, que ele aconteceu nesses últimos sábado e domingo, mas a gente participou no domingo e foi incrível. A gente não parou, foi o tempo todo chegando pessoas, jogando, conversando, perguntando sobre os personagens, testando, perguntando data de lançamento, plataforma que ia lançar, se ia ter campeonato. A gente conheceu outras pessoas também que estão envolvidas com o mundo de eventos, essas coisas assim, youtubers que falam de jogos de luta, apoiando muita gente. Um salve pro Renato Cavaleira também, do Segredo dos Games, que também apoia o nosso trabalho. Inclusive, nós estamos acompanhando na tela nesse momento, já vimos o site do Rio Retro Games, já mostramos você também apresentando um pouco do jogo para uma dessas pessoas que estava presente, e agora você, como a gente está acompanhando nessas fotos, está justamente expondo o jogo, não é mesmo? Sim, esse ali foi um painel que aconteceu, tinha 4 desenvolvedores indies contando comigo, né? E cada um apresentou um pouco dos seus projetos e também falou um pouco da produção, os desafios e como foi chegar no ponto que a gente chegou, né? No fundo ali no telão estava passando uma imagem do Dino Fighters, que é do amigo César, que todo mundo conhece como Juca Jacaré, por causa do projeto dele também, mas foi muito bacana de participar e estava aberto, as pessoas conversando, perguntando, foi uma experiência muito gratificante e foi muito divertido participar desse tipo de painel e falando um pouco mais sobre o nosso projeto, nossa trajetória, como que a gente chegou no estado que a gente chegou até ali, né? Aí são umas pessoas jogando também.
Perfeito, que a gente até estava conversando um pouco antes da gente entrar ao vivo aqui, de começar nossa entrevista, que vocês mal tiveram tempo para comer, né mesmo? Porque sempre tinha Exatamente. alguém querendo testar o jogo, ver como é que estava funcionando. E como é que foi o feedback dessas pessoas, Jadir? Olha, Hugo, eu fico impressionado que é um feedback muito positivo, assim. As pessoas gostam muito, as pessoas que são mais viciadas em jogos de luta já vêm com altas ideias, uns feedback, assim, para acrescentar golpes, para tempo, tira pergunta, vem tirando dúvida de como funciona tal coisa, mas uma coisa que é unânime é a aceitação do público. Eu não pensei que a gente ia ser tão bem aceito igual a gente está sendo aceito, assim. Então, muitas pessoas estão gostando, muitas pessoas gostaram da proposta, de se passar em Petrópolis, dos personagens. A jogabilidade é muito elogiada, muitas pessoas falam que o jogo está muito fluido, que está rodando bem. Então, isso, tipo, mostra que a gente está no caminho certo. E a gente só tem a agradecer a todo mundo que tira um tempinho para jogar, para testar, dar esse feedback, porque o jogo só chegou no nível técnico que ele está agora, na questão de gameplay, essas coisas assim, por causa do feedback do pessoal, que é graças a quantidade de pessoas que estão jogando que a gente está refinando cada vez mais. E como eu disse no painel, eu sei que o combate de rua, obviamente, ele não vai ser o melhor jogo do mundo, porque tem muitos jogos sendo feitos, essas coisas assim, mas a gente está empenhado em fazer o melhor jogo que a gente consegue. Então podem acompanhar o nosso trabalho, podem seguir sem medo, porque a gente vai entregar o melhor produto possível para todo mundo que tem dado esse voto de confiança no nosso projeto, no nosso jogo. Inclusive, você trouxe no iniciozinho desse ponto, desse tópico aqui, dessa Rio Retro Games especificamente, que vocês infelizmente não conseguiram participar dos 2 dias de evento exibindo o jogo, mas que ainda assim tiveram um resultado muito positivo na votação que teve da expectativa dos jogos, não é mesmo? Exatamente. É muito impressionante que, no caso assim, a gente não ganhou a premiação, né, porque os mais votados, tanto do júri técnico quanto do pessoal que estava lá, do público, né, como a gente não participou dos 2 dias, então não deu para competir de igual com quem estava lá nos 2 dias. Mas pelo que a gente participou no domingo e pela aceitação do público, a gente está super satisfeito com o resultado, porque prova que o projeto ele está chamando atenção, ele está bem executado. Então a gente está muito satisfeito. Mais uma vez eu parabenizo os vencedores, que são outros projetos também que estão incríveis, vale a pena de conhecer, mas de qualquer forma aqui, puxando sardinha para o combate de rua, é muito gratificante ver que um projeto que começou com uma pessoa que não sabia programar, só sabia desenhar, veio desse mundo de quadrinhos e animação, chegou no patamar que chegou e tantas pessoas que estão dando esse voto de confiança, querendo acompanhar o projeto, querendo ver ele lançado, tanta gente dando força que não tem nem como a gente desanimar, querer desistir, coisa do tipo, porque seria uma falta de respeito com todo mundo que está nos apoiando até aqui. Então podem ter certeza que logo, logo a gente vai ter as pedradas, que são as informações de data de lançamento, quando vai lançar essas coisas assim, preço, porque tá faltando um pouquinho, gente. Eu sempre falo isso, né? Tá faltando um pouco, mas agora tá realmente faltando um pouquinho. Realmente esse ponto é o ponto que tem que tomar mais cuidado na questão de esse pouquinho que geralmente dá o problema, então é melhor que demore mais um pouco, mas saia um bom produto no final, um bom jogo no final, e que essas pessoas que já estão testando, já estão dando esse feedback positivo, consigam ter as expectativas superadas, porque é claro, quem já testou e quem está dando esse feedback já cria uma expectativa um pouco elevada, e é muito importante que essas pessoas ainda consigam ser surpreendidas e que o produto final chegue para o público geral muito bom e muito legal para todas essas pessoas que gostam desse mercado dos jogos, mais especificamente dessa parte dos jogos de luta, que é algo tão importante na nossa cultura dos jogos, né? Chama tantas pessoas e também faz parte dessa indústria que move tantas pessoas. Como a gente pôde acompanhar, a gente tem diversas pessoas testando esse jogo e, é claro, são pessoas que gostam desse mundo e que com certeza estão acompanhando esse desenvolvimento. Exatamente. E eu só tenho a agradecer a cada um deles, assim, que dá esse voto de confiança, porque tinha tudo para as pessoas não se interessarem, porque é um projeto novo, de uma pessoa desconhecida, que não tem outros projetos anteriores. Então, só de ver esse resultado e as pessoas dando esse voto de confiança, não só o pessoal que é competitivo, que o pessoal fala que é o pessoal que vai para os eventos, participar de torneios e coisas do tipo, mas também a toda a galera que apoia os casuais
que jogam ali, que estão querendo conhecer os personagens. É muito divertido, assim, ver todo esse resultado e ver esse apoio da galera. A gente fica muito gratificante. Eu e a minha esposa, tem hora que a gente sai dos eventos, a gente não acredita com a quantidade de apoio que a gente teve, a quantidade de pessoa que parou a gente, comentou, conversou, perguntou. Às vezes tem gente que tem 2 anos que não vê a gente, aí pergunta, fala, não, eu fiquei muito feliz que tô vendo aí que o jogo avançou, nossa, tá com o dobro de personagens que tinha da última vez que eu vi, essas coisas assim. Então a gente fica louco, fica parecendo até, nossa, isso tá acontecendo mesmo, sabe? É um ponto bem legal, é bem divertido a gente acompanhar todos esses desenvolvimentos, também acompanhar essas reações que são muito naturais, não é Sim. mesmo? São reações realmente genuínas, suas, da sua esposa, dessa equipe que é um pouco enxuta, mas que faz esse jogo que é tão grande e tão significativo, justamente por representar aqui a cidade imperial. E Jadir, também é válido a gente destacar que vocês participaram da Rio Retro Games agora, nesse último fim de semana, porém, não é a única vez que o Combate de Rua já participou de eventos, não é mesmo? Já foi, inclusive, premiado em algumas outras etapas, e isso mostra que, como a gente já reforçou e como vamos reforçar mais uma vez, o jogo está tendo um desenvolvimento muito interessante e, principalmente, a aceitação do público, que é o ponto principal. Os jogos não são feitos justamente para ganhar prêmio, mas sim para as Sim. pessoas poderem aproveitar, não é mesmo? Exatamente. A gente já participou de outras edições da Rio Retro Games, a gente participou do Central Fighters, organizado pelo Silvino também, um cara que está querendo fomentar muito a cena de jogos de luta aqui no estado do Rio de Janeiro, porque ela é forte em São Paulo, mas ele está querendo trazer esse movimento mais para o Rio de Janeiro, porque a gente carece de eventos focados para jogos indies e ainda mais jogos de luta também. Então, a gente conseguiu participar também de outros eventos, Videogame Hall, também organizado pela Luciana Corp, que também dá muita moral para os desenvolvedores indies. A gente participou de alguns eventos aqui na cidade de Petrópolis também, como o Imperial Geek, o Petro Anime também, que sempre abriram portas para a gente estar divulgando o nosso jogo, principalmente lá no comecinho e tal. O primeiro evento que o Combate Rua participou foi um Petro Anime, que foi um evento aqui da cidade, lá no 2022, quando a pandemia estava começando a dar uma melhorada, assim, para voltar a ter eventos e coisas do tipo. A gente ganhou uma premiação no Central Awards, que foi no final do ano passado, organizado pela organização do Central Fighters. A gente ganhou o maior voto popular e também do júri técnico. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Porque é muito gratificante, como você disse, né? O jogo não foi feito para ganhar prêmios, que o mais importante é as pessoas se divertindo. Mas isso também não deixa de ser um reconhecimento por todo o trabalho que a gente está tendo para refinar esse jogo, balancear, deixar ele muito divertido de se jogar. E uma das coisas que mais me anima de ver é o pessoal sorrindo enquanto joga. Não é aquela coisa de, tá passando tempo, tomara que acabe logo. Não, é a pessoa sorrindo, sorridente, sabe? Então, às vezes as pessoas nem têm tanto contato assim com o jogo de luta, mas tá lá jogando, se divertindo, chamando um amigo ali pra jogar, aí estão jogando, tá se divertindo, errando os golpes. Isso é muito bacana. É uma coisa que os jogos de luta proporcionam. Às vezes as pessoas ficam tão imersas naquele negócio, tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer, que às vezes esquece que, aquilo dali é pra se divertir. Vamos brincar aqui com o amigo, vamos errar, vamos rir dos erros do outro, essas coisas assim. E ele tá proporcionando tudo isso. E é muito divertido pra gente ver isso, as pessoas sorrindo, se divertindo, mostra que a gente tá no caminho certo. E isso anima demais. Perfeito, Jadir. E para a gente poder finalizar a nossa conversa de hoje, é muito importante, é claro, que as pessoas que ficaram interessadas em conhecer mais sobre o combate de rua, justamente tenham esses meios. E quais são eles, Jadir? Tem uma rede social, tem um canal? Como é que faz para acompanhar você? Então, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, pode seguir a gente no Instagram, @JadirVale, com 2 L's. Aí vai ter um cachorrinho fazendo joia, que é o mascote do Valeverso, o Toff. Vocês também podem seguir @Combates de Rua no Instagram também, que é um Instagram só pro combate de rua. Esse Jadir Vale é do Valeverso, então vai estar todos os projetos do Valeverso, os quadrinhos, RPG de mesa, tudo que a gente faz. E também o Combate de Rua próprio, mas ele também tem um Instagram próprio. Vocês também podem seguir a gente no canal do YouTube, Jadir Vale com 2 L's também, vai estar lá Valeverso. Então tem todas as novidades, todos os trailers de personagem, live mostrando o progresso do desenvolvimento, vídeos. Então a gente está sempre compartilhando as informações com o pessoal. Também tem outras redes sociais, como o Twitch, @Jadir Vale também, o Facebook, que é Valeverso Studio. Então você pode seguir a gente nas todas as redes sociais, que a gente está praticamente quase todas. Perfeito, Jadir. Então já fiquem de olho nas redes sociais do Valeverso, do Jadir, para poderem acompanhar o desenvolvimento aqui do Combate de Rua e também de outros projetos. E é claro, por meio dessas redes sociais, que vão ter os avisos,
por exemplo, da participação na Rio Retro Games, para quem quiser testar o jogo ali num acesso antecipado, não é mesmo? Exatamente. Que ali o jogo ainda não está lançado. Então, quem quiser participar, quem quiser realmente testar o jogo, aí já tem que fazer esse acesso um pouco diferente por meio desses eventos. Mas, como o Jadir trouxe, essa participação acontece frequentemente. Então, é bem legal que vocês acompanhem para poderem testar esse jogo, para as pessoas interessadas poderem testar o jogo e também para quem puder prestigiar o trabalho do Jadir e da esposa dele, a Carol, que é tão importante e é tão legal da gente acompanhar. Essa parte do entretenimento, muitas das vezes, não é o foco principal, mas também é muito importante. O lazer é muito importante para nossas vidas e ainda mais esse mundo dos games que é tão grande e vem ganhando cada vez mais espaço. Exatamente. Jadir, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer te receber e, é claro, um prazer falar sobre o combate de rua. Eu que te agradeço, Hugo, mais uma vez pela oportunidade e por estar convidando a gente aqui para poder divulgar um pouquinho mais das atualizações do nosso projeto. Muito obrigado. Perfeito, Jadir. Eu que agradeço. E, gente, com essas informações, eu encerro a entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.